Saúde tá na mídia. E você está no Saúde na Mídia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde na Mídia. É um prazer recebê-los aqui para mais um episódio e hoje falando sobre um assunto que está no mês dele, um mês de conscientização do autismo. Só que a gente vai falar mais precisamente sobre a relação da gravidez e o transtorno do espectro autista. Qual é essa relação? Existe algo que pode ser desencadeado no desenvolvimento neurológico do bebê durante a gestação para que ele desenvolva TEA no futuro? Então isso a gente vai conversar agora e a gente convidou um especialista no assunto para ter um papo com a gente, né, Karina? Exatamente, Dr. José Bogeia. Seja muito bem-vindo ao Saúde na Mídia. Nossa, que prazer imenso estar nesse programa. Na verdade, esse programa é uma gestação. Ele já estava sendo gestado há uns meses, anos atrás, e agora estamos aqui, finalmente, para o nascimento dele. Muito obrigado. Obrigada. Um programa importantíssimo para a divulgação da saúde. Maravilhoso recebê-lo aqui, o Dr. José Bogeia, gente. Ele é ginecologista, obstetra, especializado em fertilidade funcional e reprogramação epigenética. Então, assim, tem um currículo vasto para falar sobre esse assunto. Hoje a gente escolhe muito bem nossos convidados. Muito obrigado. Então, são 27 anos de medicina e a questão da reprogramação epigenética aconteceu de 4 anos para cá, onde eu entrei numa pós-graduação de reprogramação epigenética e assim, foi uma maravilha, porque epigenética tem tudo a ver com gestação. Então foi um casamento muito importante que eu tive e a partir daí eu já era apaixonado pela obstetrícia, cada vez mais me apaixonei justamente por um tema como esse. E a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo, ele tem algumas características ali de fundo genético, então essa especialização para mim trouxe assim, me abriu assim novas portas assim de estudo e de trazer isso na prática com resultados robustos dentro da minha prática clínica. Mas assim, eu já fiquei, Amanda, desculpa te cortar, mas assim, é um termo muito novo, epigenética. O que é a epigenética? Não é nem um termo tão novo assim. Pra gente sim, porque a gente não olha muito conteúdo sobre isso. Não olha muito conteúdo. É aquela genética da atmosfera, do ambiente. Exatamente. Existe a genética mesmo, a genética pura. A gente quando faz, por exemplo, no curso de medicina, a gente tem a cadeira de genética. Estudamos doenças genéticas ali, os genes, mutações. A epigenética, esse termo epi, está acima da genética. É aquilo que influencia o ambiente externo, está influenciando na expressão gênica. O que acontece é que na década de 80, vários estudos começaram a ser colocados, porque um médico sanitarista inglês, o Dr. David Barker, ele notaram na Inglaterra, no começo do século XX, que determinado grupamento ali de pessoas de uma comunidade, essas pessoas elas morriam mais de hipertensão e diabetes, porque jovens ainda. Então, o que foi? Foi estudar o que acontecia com isso, justamente as condições de nascimento ali, ou nascia com baixo peso, eram regiões da Inglaterra onde tinha muita fome, muita deficiência de micronutrientes, então esses adultos morriam jovens dessas doenças. Então o que acontecia ali no ambiente intrauterino? Então teve um pesquisador lá na frente que demonstrou isso, que o ambiente intrauterino ele molda a saúde do adulto, a saúde da criança, do adolescente, até a velhice. Então a partir daí os estudos de epigenética cada vez mais avançaram e chegamos ao ponto hoje de isso que se fala muito, se fala, mas ainda é algo que a gente não consegue, de certa forma, colocar na nossa prática do consultório, justamente por essa difusão. E o programa de vocês é importante justamente para isso, para trazer esse conhecimento. E para a gente aprender com você, doutor, porque é tudo muito novo. E quando se fala do transtorno do espectro autista, também ainda é muito estudado, tem muitas coisas que estão evoluindo. E inclusive essa relação que você falou da epigenética com o autismo, com a genética e a gravidez. Quando as mulheres grávidas, elas já ficam preocupadas em relação a algumas síndromes que são detectáveis ali durante, né, o procedimento neonatal, mas depois o autismo, é possível fazer esse rastreamento do autismo durante a gestação ou atualmente a gente realmente não consegue fazer isso antes, só após? Muito bom a tua pergunta. Então assim, o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que o autismo, ele existe um fundo genético. O que acontece é que ficou muito tempo essa questão de achar que o autismo era só genético. Existe aquele autismo puramente genético, de ali, síndromes genéticas ali, de 10 a 20% dos casos, onde a gente vai ter ali crianças que vão nascer com síndromes genéticas. Essas síndromes já estão devidamente categorizadas, como uma síndrome de Rett, uma síndrome de cromossomo X frágil. Essas síndromes, geralmente, ela tem ali uma mutação de um gene específico. E aí, esse é o autismo que a gente chama autismo puramente genético. Só que existe um outro autismo, que é o que engloba a maior parte dos casos, de 80 a 90%,
90% dos casos, que existe um fundo genético, mas não são genes assim, não existe mutações genéticas assim monogênicas. Ele é um caráter mais poligênico. Então são vários genes, muitos desses genes até de impacto pequeno ali dentro ali do desenvolvimento neurológico ali daquele fetinho que está começando a desenvolver, mas eles se somam e vão fazendo um empilhamento de fatores, de genes, e aí quando a gente tem aquelas condições propícias, né, de um ambiente tanto no preparo pré-gestacional como no gestacional inadequado, esses genes começam a ser expressados. Então o que acontece é aí que entra a epigenética, porque existe um modelo de regulação epigenética que a gente chama de metilação do DNA. Então a metilação do DNA, existe também a metilação do código das histonas e também dos microRNAs, mas a metilação do DNA é o mais estudado. Então, o que é a metilação do DNA? A gente tem um grupamento chamado grupamento metil, que é o grupamento que tem um átomo de carbono e 3 de hidrogênio. Então, a natureza ela é rica em grupamento metil. Os alimentos, em geral, sempre tem um grupamento metil, que é justamente para ele se acoplar a uma região gênica, e ele vai fazer o quê? O silenciamento daquele gene que eu preciso silenciar, ou então eu vou fazer a ativação daquele gene que eu preciso ativar. Então, não tem como dissociar a genética do autismo. Existe a genética no autismo. 80 a 90% dos casos de autismo existe genética, só que não é exclusivamente genética. Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome cromossômica, onde a gente pode ter, além da síndrome de Down em si, mas a gente tem os pacientes portadores de síndrome de Down têm um risco maior de ter autismo. Então, assim, existe a genética no período gestacional a gente não tem como acessar. A gente vai pegar os fatores de riscos que tem ali naquela família. Existe na família, existem pessoas com autismo naquela família, o irmão daquela criança ali, daquela criança é autista, o pai é autista, é mãe autista. O ideal, a gente não consegue ainda no Brasil, nos Estados Unidos existe muito isso, é até algo que acontece mesmo nas clínicas de assistência, de todo paciente autista ser mapeado geneticamente, até para poder fazer justamente essa orientação em relação aos casais, os riscos que podem ter. Existem alguns exames hoje modernos que a gente pode ver também essa questão da metilação do DNA em tempo real, por exemplo, na gestação. Mas isso não dá o diagnóstico. Para a gente ter um diagnóstico, é claro que o autismo existe, a questão genética e existe as características clínicas daquela criança que vai nascer. Então, acaba que o diagnóstico acaba sendo um diagnóstico depois que nasce. O detalhe é que esse diagnóstico, para muitas das crianças, muitas das famílias, chegam muito tardiamente, por falta de conscientização das pessoas, dos profissionais, e até 6 meses em diante a gente já consegue detectar bebês ali que podem ter alguns sinais em relação ao transtorno do espectro do autismo, em relação à capacidade ali de fixar o olhar, da interação com os pais. E aí você vai progressivamente ao longo desse desenvolvimento da criança, observando aqueles sinais que é naturais da criança ter. Só que o transtorno do espectro do autismo, ele é amplo, é um espectro. Então, muitas das vezes, aquele bebê ali, ele pode, às vezes, ter uma suspeita ou não. Teve um caso interessante de uma paciente que eu fiz pré-natal, e a neném já estava um pouquinho já de mais de 1 ano, começou a andar, e a neném começou a andar nas pontas dos pés, né? Só que eu já conhecia, ela me mandava os vídeos da neném, e eu disse, a neném é perfeita, aqui não tem nada ali de transtorno do espectro do autismo. Mas ela viu a neném andando ali na ponta dos pés, ela ficou meio preocupada. Eu digo, vamos fazer o seguinte, então existe uma ferramenta que é a MChat, que é um questionário que você faz ali, você preenche ele com algumas informações, algumas perguntas, cerca de 23 perguntas, ali entre 16 e 30 meses. Então é um questionário que ele dá muito aquilo ali de já dizer que tem aquela suspeita de ter. E você também, como eu falei, vê essas características clínicas que pode aquele bebê, aquela criança apresentar. Esse questionário ele é feito durante um período de 36 meses. Entre 16 e 30 meses. É um questionário que fica o Modified Checklist All Tolerance. Então você pega ali dessas crianças ainda ali de 16 e 30 meses, tem um questionário, existem perguntas de maior peso e de menor peso. Geralmente a gente encontra no site em inglês. São os médicos que fazem, os médicos, mas as pessoas podem, inclusive, podem fazer ali, checar. Foi o que eu fiz para ela. Como ela sabia inglês, eu falei, entra aqui na plataforma do Autism Speakers, que é uma plataforma muito importante que a gente tem nos Estados Unidos, de concentrar muita informação. Sim. E você preenche ali automaticamente. O risco dela deu risco 0. Ai, e a mãe risco 0. E a mãe
ficou sempre assim. Mas eu já vendo a criança, eu já tinha certeza que não tinha. Era apenas uma coisa da criança. Então, um comportamento estereotipado isolado, por exemplo, não é motivo para você já suspeitar, ter medo, mas precisa ser observado direitinho outros comportamentos que essa criança pode apresentar. E eu gosto de enfatizar muito também a questão do autismo regressivo, que muitas pessoas não sabem do autismo regressivo. É aquela criança, ela desenvolve as habilidades dela normal de comunicação, só que quando chega um determinado momento ela vai perdendo aquelas habilidades que ela adquiria, já não fala, já não tem contato visual, já não tem interação, movimentos estereotipados. Então é muito importante. E geralmente ele acontece ali entre 1 e 3 anos. Então é informação importante que os pais devem observar nessa queda ali da criança, de não achar que a criança está introspectiva e tem alguma outra coisa ali, sempre estar atento. Doutor, só um minutinho aqui. Com essa sua especialização, você é ginecologista, obstetra e tem essa especialização em epigenética, né, nessa reprogramação. O que você observa quando chega uma paciente para fazer um pré-natal, para fazer um acompanhamento médico com você, que está na gestação ali, tá? Primeira gestação, a idade influencia, o que você pede de exames, além dos tradicionais exames que são pedidos pelos obstetras, que não tem esse outro olhar já voltado para o autismo? Amanda, eu geralmente gosto de fazer os pré-natais das pacientes que eu já acompanho. Então, como você falou aí no começo, a gente trabalha muito a questão da fertilidade funcional. O que é a fertilidade funcional? Preparar o casal para aquele período de gestação. Muitas mulheres, elas descobrem a gravidez apenas quando está com 6 ou 8 semanas. Com 6, 8 semanas já aconteceu muita coisa. O tubo neural é a primeira estrutura que é construída ali. E se você tem ali, aí que entra a questão da epigenética, a questão da metilação do DNA. Se eu não tenho uma boa metilação ali, o que é essa metilação do DNA na prática? Hábitos de vida, uma suplementação, alimentação, controle do peso, atividade física, o estresse, doenças crônicas como o hipotireoidismo, doenças autoimunes que são muito frequentes no nosso dia a dia. Então, eu tenho que equilibrar aquela mulher daquele ponto de vista, avaliar o status inflamatório de estresse oxidativo. E hoje, por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais pego no pé, e os estudos mostram muito, é o que? A saúde do pai. Hoje, a saúde do pai está altamente relacionada, principalmente se esse pai tem acima de 40 anos, aumentando em até 5, 6 vezes o risco de transtorno do espectro do autismo só por isso isolado, só pela saúde do pai. Então, o que a gente observa hoje na minha prática é que os homens estão descuidando da saúde. Então, a gente está tendo muitos homens com alta fragmentação no DNA espermático pelo estilo de vida, e essa fragmentação, ela é transmitida ali quando junta aqueles dois DNAs, e isso vai fazer com que eu tenha maiores chances de ter mutações naqueles genes. Então, o que acontece? Aquele período de desenvolvimento do tubo neural, que é uma estrutura fundamental, que dali vai desenvolver todas as outras estruturas do sistema nervoso, eu tenho que estar equilibrado naquilo ali. Beleza, eu consegui equilibrar essa paciente ali antes de gestar? Tá, a paciente que já chega para mim, eu atendo algumas pacientes, sim, que já chegam para mim, só que a gente vai avaliar como é que está ali os antecedentes daquela paciente, e aí a gente vai ver como é que está essas questões disso que eu já falei para você. Peso, doenças crônicas, como é que está o status de metilação dessa paciente. Aí que entra na questão de exames que a gente pode analisar. Por exemplo, um ácido fólico intraeritrocitário. Já ouviu falar desse exame? Não. Ácido fólico intraeritrocitário. Eu só sei que a gente toma ácido fólico quando está grávida, né? Exatamente. A gente suplementa ácido fólico. Então, esse é um detalhe. O ácido fólico é uma estratégia interessante para a prevenção, tanto de defeitos do tubo neural, quanto em relação ao transtorno do espectro do autismo. Não há dúvida dos benefícios que o ácido fólico trouxe nesse ganho. O que acontece é que de 50% a 60% das pessoas, elas não têm uma enzima que faz a conversão desse ácido fólico para a forma ativa, para poder ele entrar dentro da célula, dentro desse ciclo da metilação, que é o ciclo da homocisteína também. São vários ciclos aí intracelulares, que é o que vai fazer ali, fazer a doação desses grupamentos para fazer o quê? Fazer a transcrição gênica ali dos genes. Não podemos esquecer que autismo existe genética. Então eu tenho que dar todos os substratos possíveis para que essa replicação, esse DNA, a formação de proteínas. Por quê? Porque o DNA é o que é? Um código, ele é uma estrutura viva. Inclusive, os sentimentos e os pensamentos também modificam o nosso DNA. O DNA não é só um código de letrinha que junta ali T com A, G com C, aquilo ali, e não, existe toda essa interação de pensamentos, espiritualidade, como eu já falei, o controle do estresse sobre o DNA. Então, o DNA, ele vai ser transcrito em RNA, que vai produzir uma proteína, inúmeras proteínas. Tudo no nosso organismo depende de proteína produzida pela essa transcrição do DNA. Então, ali eu tenho que ver naquela gestante, por exemplo, começou o pré-natal, como é que está seu status de vitamina D? O ácido fólico intraeritrocitário
eritrocitário, como é que está a sua homocisteína, como é que está a sua vitamina A, como é que está a sua reposição de colina. Existem vários nutrientes fundamentais que eles são importantes para essa metilação do DNA, a vitamina B6. Mas eu reforço, se isso foi feito antes do período pré-gestacional, eu vou ter menos trabalho, porque se eu pego uma gestante com 8, 10 semanas, eu já perdi 10 semanas de modulação epigenética fundamental nesse começo ali de desenvolvimento do tubo neural. Então seria o ideal que quem está desejando engravidar, e principalmente que já tem um caso de autismo na família, que faça primeiro... Essas estratégias, para essas pacientes, tem que ser estratégias assim que não... Stop, não vamos engravidar agora, vamos dar uma analisada. É possível fazer um teste genético desse bebê, dessa criança? Isso. Não é possível fazer, então a gente sabe que existe uma genética ali. É a genética do pai ou a genética da mãe? A gente não sabe, porque eles não fizeram exames genéticos. Só que o autismo, ele tem também uma outra característica, que é o seguinte: pode existir mutações genéticas que apareceram primeiro naquele bebê. Não existia mutação ali. Não tinha predisposição antes dos pais. Exatamente. Né? Então surgiu naquele bebê. Mas eu sempre bato. Dentro da epigenética, a gente que estuda epigenética, a gente sabe que se a gente ajudar nessa metilação, essa metilação é isso, é fazer todo esse controle que a gente consegue. Então o ácido fólico intraeritrocitário, eu gosto sempre de falar e falo nas minhas redes sociais, é um exame barato. A maioria dos planos cobrem o ácido fólico intraeritrocitário. Então a gente tem que ter esse ácido fólico intraeritrocitário, por exemplo, entre 400 e 600. Então, eu não posso ter um excesso de ácido fólico eritrocitário. Eu também não posso ter um excesso desses nutrientes da metilação, porque eu vou fazer uma hipermetilação. Então, eu tenho que equilibrar isso. E é no período gestacional que a gente que estuda epigenética consegue estabelecer isso. Esse equilíbrio da metilação, dosando a homocisteína. É claro que a homocisteína é um marcador que na gestação ela não tem tanto valor no sentido de eu interpretar antes da gestação. Mas eu consigo saber se esse nível está muito baixo, se esse nível está muito alto. E ali do que eu posso, às vezes eu posso estar usando uma dose de ácido fólico muito alta. Então, o que a gente observa é que muitas pessoas usam dose de ácido fólico 10 vezes acima da dose necessária. O ácido fólico, há inclusive alguns estudos, esses estudos ainda não existe aí um estudo, uma revisão sistemática ampla, que diz que o ácido fólico, inclusive, ele pode ser um dos gatilhos assim que pode aumentar um pouco o risco do transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque o ácido fólico é uma forma sintética do folato, que foi desenvolvido no pós-guerra justamente para... um pesquisador viu que em determinadas regiões, muitas crianças nasciam com defeitos abertos do tubo neural, então viu-se que em regiões que tinham mais consumo de folhas verdes, de folatos, e que tinham menos, essas crianças tinham mais essas doenças. Então desenvolveu-se o ácido fólico, que é a forma sintética. Mas hoje evoluiu, nós temos a forma ativa, que é o metilfolato, que é muito melhor. Dificilmente eu prescrevo ácido fólico, sempre prescrevo metilfolato dentro de todo esse contexto. Tem muita coisa ainda, então a gente tem as suplementações com ômega 3, DHA, então a gente tem que controlar tudo, não é só suplementação e alimentação, mas existem todas essas condições em que essa mãe está envolvida, e aí o estresse materno ele é fundamental também nesse controle, dormir cedo, atividade física. Para você ver, a atividade física ela tem um poder tão importante que quando você faz a atividade física, tanto aeróbica quanto a atividade física anaeróbica, o treino de resistência, libera substâncias, o músculo é capaz de liberar substâncias. Dentro dessas substâncias existe o BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que além dele dar um suporte para a placenta, melhorar o crescimento placentário, ele protege o cérebro do bebê também. Você vê como uma maravilha que a gente tem dentro do nosso corpo, basta estimular, que a gente vai ter várias substâncias que vão fazer isso. Só que às vezes, muitas das vezes, a grávida é orientada a ficar o quê? Em repouso. Não fazer atividade física. Eu não fiz isso não. Então, são muitas, parabéns, e que te deu essa orientação. Então, são muitas orientações ainda um pouco arcaicas que a gente coloca isso na prática dentro de muita responsabilidade. É claro que algumas grávidas vão precisar ficar em repouso, se tem um sangramento, uma ameaça de parto prematuro, mas o repouso ele não pode ser absoluto. Doutor, existe hoje testes durante a gestação que possam prever o autismo? Não existe. Nos Estados Unidos já existem alguns exames, tá? Mas eles não... Eu já estava até vendo uma aula de uma pesquisadora americana falando das citocinas inflamatórias. O que a gente tem que entender no autismo? Ali nesse período gestacional existe um ambiente inflamatório. Esse ambiente inflamatório da gestação, ele é necessário. A gestação é um ambiente inflamatório por natureza. O começo da gestação existe um ambiente inflamatório, um ambiente imunológico, porque a gente tem que entender que a gestação é um momento ali que o sistema imunológico da mulher tem que ser tolerante àquela carga de DNA diferente, tanto que veio do pai como dessa criança que está em construção ali, em formação. Então esse sistema imunológico ele tem que ser tolerante e existe também um grau de inflamação. Só que eu não posso exacerbar esse grau de inflamação. O que exacerba?
o sedentarismo, a obesidade, as doenças crônicas, o hipotireoidismo descontrolado, a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional. Então, eu aumento o perfil dessas citocinas inflamatórias. Então, alguns estudos nos Estados Unidos, principalmente nos centros, nas universidades, você já dosa essas citocinas inflamatórias, assim como você pode também fazer exames que monitoram essa metilação do DNA de forma mais precisa. Então, eles pegaram essas pacientes que tinham bebês ali, que tinham crianças com autismo, e viram que existiam algumas citocinas inflamatórias ali, características que foram se repetindo nesses outros. Então, isso não é algo que ainda existe ainda no Brasil. Existe nos Estados Unidos, a nível de pesquisa, mas alguns laboratórios já dizem isso. Mas nunca é 100%. Não tem como afirmar, porque isso é algo que quando o bebê nascer, é pelas características clínicas e a somatória de tudo isso. Mas geneticamente não tem como saber disso ainda. E hoje, o casal que, vamos dizer assim, que quer engravidar, que quer ter uma gravidez segura, saudável, o que ele deve fazer? Assim, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos é fazer um bom pré-natal. Isso aí não tem. É assim. Mas já entra no pré-natal. Já entra no pré-natal. Eu digo assim, eu quero ter um filho, como é que eu vou me preparar para ter esse filho? Então tem algum... Na verdade, os casais, eles não... O que eu observo muito, que independente até da classe. Ninguém se prepara. Ninguém se prepara. Ninguém se prepara. A verdade é essa. Né? Quando ele fala dessa fertilidade funcional, eu achei sensacional, porque na prática seria maravilhoso você fazer os exames pré, né? Tipo assim, aqueles exames pré-nupciais, que só da folha existe, né? A pessoa não faz, mas fazer os exames antes, fazer essa avaliação, ver essas predisposições, se é possível suplementar, se é possível chegar num nível de saúde ok, e você se sentir mais seguro, mas mesmo assim, nada é certo na medicina, gente não tem certeza. Que seria o ideal, né? Você vai se preparar para... Deixa eu ver como é que está a minha saúde. Porque você é mãe, então como é que está a minha saúde? Você é pai, como é que está a minha saúde? Seria interessante. O que acontece é o seguinte, muitos médicos, inclusive eu vou me colocar no passado, que também eu agia dessa forma. A gente analisa valor de referência de exame. O valor de referência de exame, ele não diz a individualidade que eu quero melhorar para você. Por exemplo, estudos mostram que mulheres que têm deficiência de vitamina D na gestação, só por esse fator, aumenta em 30% o risco de transtorno do espectro do autismo. Eu só estou colocando a deficiência de vitamina D. Quanto é essa vitamina D que eu quero estipular para minhas gestantes? A gestante chegou, a maioria chegam com vitamina D baixa. As que eu não faço acompanhamento, a maioria chegam. E as que eu faço acompanhamento, a gente tenta engravidar com a vitamina D em torno de 100, tá? Do exame. Então, é suplementação, vamos lá e pegar sol. E no exame é 40 que é o fator. É 30, 40 que baratíssimo o exame. Então, chegou essa gestante para mim, chegou aquela gestante. Vou monitorar esses micronutrientes e vou ajustar esses outros pilares. A gente trabalha com pilares. Atividade física aeróbica, no mínimo 150 minutos. É até a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Atividade física, dormir cedo. Toma melatonina, mas dorme tarde. Não resolve, porque você está produzindo cortisol. Se você produz cortisol, esse cortisol em excesso, ele atravessa a placenta e vai fazer sinalização, neuroinflamação no cérebro fetal. Então tem que trazer esse sono mais para cedo, dormir cedo, nada de tela. Todas essas orientações que a gente tem no dia a dia. Só que aí vai depender da parte do médico, a questão objetiva. O que é? Vamos monitorar o ácido fólico e eritrocitário. Esses micronutrientes devidamente estudados dentro do transtorno do espectro do autismo, como fator associativo, eu tenho que controlar isso aí. Eu tenho que melhorar a vitamina A, eu tenho que fazer uma suplementação de colina, eu tenho que dosar, como eu já falei, o ácido fólico e eritrocitário, eu tenho que fazer uma suplementação. Então, aí que entra a suplementação. Só que primeiro é a alimentação. Não adianta comer pizza 4 queijos à noite com refrigerante e tomar o ômega 3. Não vai resolver, porque você está jogando um alimento extremamente inflamatório. Então, alimentos inflamatórios são sabidamente causadores de estresse oxidativo e inflamação, que vai fazer uma neuroinflamação. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu explico isso para todo mundo. A placenta, ela não é um órgão da mãe. A placenta é um órgão do bebê. As primeiras células que se formam do bebê é para formar a placenta. A placenta, ela não é um órgão de depuração, ela apenas depura o dióxido de carbono do bebê. Tudo que você traz do meio externo, a placenta, ela é um regulador epigenético. Ela é um cérebro, é o segundo cérebro central ali na gestação. Então, eu não posso jogar demanda demais para aquela placenta, por exemplo, porque eu vou passar isso para o bebê. A placenta é um órgão de nutrição, é uma fina camada de células que tem a função de regular a passagem de nutriente, ou a mais ou a menos. Cada nutriente, cada macronutriente, ele tem sua regulação intrínseca ali. Só que eu não posso abusar disso, porque o bebê, ele está ali indefeso dentro daquele ambiente intrauterino. Então, é isso que eu tenho que trazer. Eu tenho que dar suporte, porque, por exemplo, essa mãe, eu tenho que dar esse suporte
suporte nutricional, tudo isso que a gente está falando dos pilares, para que o organismo dela tenha uma capacidade boa de detoxificação, tenha uma capacidade boa também da questão dessas metabolizações hormonais, porque a placenta também é um órgão hormonal. Para vocês terem uma ideia, a placenta é um órgão de 200 mil anos. Ela ainda não evoluiu para a nossa realidade. Talvez daqui a 200 mil anos ela possa evoluir. E quando ela não evoluir, a gente tem uma placenta ancestral. Eu pergunto, na ancestralidade, o homem das cavernas, a mulher das cavernas, ele tinha essa quantidade de nutrientes, de macronutrientes que temos hoje? Não temos. A placenta ela não evoluiu para isso. E a placenta é um órgão central. Então, quando a gestante chega para mim, a gente vai ter o quê? Modular a mãe. Claro, temos que modular a mãe, mas eu vou ter que olhar o bebê. Eu vou ter que olhar como é que está essa placenta. Está desenvolvendo? Tamanho, espessura. E aí eu vou ver outras comorbidades que essa mãe pode apresentar. Se ela já tem ali uma resistência insulínica, ela já tem uma obesidade, eu vou ter um olhar individualizado para ela. Ela vai precisar voltar mais para a nutricionista, a gente vai ter que controlar o peso dela de uma forma mais ali, a nutricionista mais de perto, quantidade de macros. Aí quando chegar do 5º, 6º mês em diante, eu tenho que ver se esse bebê não está crescendo demais, se o cérebro desse bebê, o crânio está crescendo adequadamente. Isso é altamente individualizado. Não dá para marcar com a gestante numa consulta padrão de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias, não. Tem pacientes que eu vejo toda semana. Então, pacientes entram muitas das vezes em deficiência de ferro. O ferro é um elemento extremamente importante, justamente para o neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento existem 3 etapas ali importantes durante a gestação, e eu tenho que ter bom aporte de ferro, principalmente a partir do 5º mês. Então, hoje, a minha casuística de mulheres que precisam tomar ferro venoso, noripuram, é altíssima, porque elas já entram em deficiência de ferro. Muitos anos menstruando, fluxos menstruais muito altos, às vezes já teve um filho, teve uma hemorragia pós-parto. Isso a gente consegue estratificar essa gestante de risco, e a partir daí a gente vai colar nessa paciente. Eu digo muitas das vezes a pessoa vai para o emagrecimento focada, com personal, aquela coisa toda. A mesma coisa na gestação. Quando eu tenho pacientes assim, é focado em cima mesmo. Doutor, o pessoal diz que eu pego muito no pé. Das grávidas, doutor. Eu sou Você chato. Você está falando as grávidas fazer dieta, né? No momento mais especial da vida delas. Eu sou chato para elas. Eu digo assim, gente, olha o seguinte, é só 9 meses. Só 9 meses. Esses 9 meses não voltam mais. Se a gente perder essa janela de oportunidade, não volta mais. Então vamos fazer tudinho certinho durante 9 meses, que passa rápido, é gostoso, é delicioso, você vai aprender muita coisa e acaba que elas vão ajudando outras grávidas. Inclusive ontem uma gestante colocou, não, inclusive eu estou pegando uma dica de suplementação com ela e tal, não sei o quê. Então é muito legal, é um conhecimento que vai sendo multiplicado. E o que a gente está percebendo é que tudo tem a ver com alimentação. Então a gente pode dizer também, doutor, que alguns fatores de predisposição para o transtorno espectro autista podem estar ligados à alimentação. Porque a alimentação é a fonte doadora dos grupamentos metil para metilação do DNA. Então, os alimentos com as vitaminas, porque a gente tem que entender o seguinte, a vitamina B9, que é o metilfolato, o ácido fólico, a vitamina B12, a vitamina B6, então, as carnes em geral, carnes brancas, os vegetais verdes escuros, a dieta do padrão mediterrâneo, por exemplo, que é uma dieta que tem bastante gordura boa, não tem carboidratos refinados. Então, essa dieta é uma dieta rica em grupamentos metil, em doadores de metil. Então, eu preciso ter uma metilação do DNA global de toda essa arquitetura gênica envolvida no transtorno do espectro do autismo. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 23, 25 mil genes. No autismo existe uma relação de 1000 genes. 900 desses genes têm um impacto um pouco baixo, só que 100 desses genes têm um impacto muito alto. Só que esses genes em si, eles dependem da metilação do DNA, que é um mecanismo fundamental da epigenética. Como é que eu faço metilação do DNA? Controlando minhas doenças, me alimentando bem, me expondo ao sol, fazendo atividade física e fazendo uma suplementação, uma nutrição ou perda de peso ou não individualizada. Nossa, é tanta coisa, né? Eu fiquei até pensando assim, a gente fica pensando. Quando eu engravidei, eu digo, meu Deus, eu não tinha esse tanto de informação. A gente não sabia, eu, por exemplo, não sabia o quanto que a alimentação podia impactar em vários fatores, né? O quanto que você tem um excelente acompanhamento médico pode prevenir ou te ajudar, né? Em muitos casos. Agora, doutor, uma coisa que me chamou a atenção, você falou da idade no caso do pai, né, que acima de 40 anos tem uma possibilidade maior, cerca de 30%, mas na mãe, a idade da mãe durante a concepção influencia no autismo? Por exemplo, em relação à idade, 20 anos, o risco é entre 2% e 3%. O risco. Vamos só para exemplificar melhor. O risco de transtorno de espectro do autismo é de 1 a 2%. Não, se não fizer nadinha, de 1 a 2%, 1000 crianças que nascem, 10 a 20 vão ter transtorno de espectro do autismo. Não faz nada, vão nascer.
E aí eu vou empilhando os riscos. Idade de 40 anos, ele vai aumentar em 10%. Se o pai tiver 40 e a mãe tiver 40, já aumenta em 20%. Se tiver 50, aumenta em 50%. Então, isso soma a porcentagem do pai e da mãe. Soma a porcentagem do pai e da mãe, então aumenta muito. Então, um casal que engravida com 45 anos e 50 anos, mas esse risco... isso independente de ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho? Quanto mais filho tiver... E se os filhos tiverem autismo, se não tiver mais. Nenhum se não tiver, autista. Independente, se não tiver. Por quê? Porque o as risco células vai ser germinativas, maior mesmo já tendo filho da idade, porque a idade, existe um envelhecimento das células germinativas. A mulher, ela tem a idade dela e mais o tempo que estava na barriga da mãe, que foi desenvolvido todos os óvulos da mulher. Só que muitos homens me dizem assim, então, eu vou fazer só um preparo durante 90 dias e estou zerado? Não, senhor, porque a fábrica que está produzindo seus espermatozoides, que é o testículo, está todo inflamado e oxidado. Porque a gente tem que entender que não só o espermatozoide, o próprio líquido espermático, ele carrega ali, pode ter metal pesado, pode ter espécies reativas de oxigênio. Então, isso que eu quero trazer muito no programa de hoje é justamente esse conceito que o homem ele tem que se preparar. E outra coisa, eu sempre falo para os pacientes e para o casal, veja só, depressão nele, porque na verdade quem vai cuidar de um bebê, se tiver algum ali problema, quem é? Sempre a mãe. Então a gente observa também que essas mães que tem, e aqui vai assim meu relato, que assim, eu deixo muito essa questão, que é a minha, eu digo hoje que é meu propósito de vida, é justamente isso. Parabéns para essas mães que às vezes têm um bebê ali com autismo. A gente sabe que as instituições, de uma forma geral, tanto particular como de pública, não dão esse suporte adequado. Muitas das vezes é só visto a criança, mas não é visto a mãe. Ninguém pergunta como a mãe está, o nível de estresse dela, o nível de preocupação. Muitas delas são abandonadas pelo marido. Para vocês terem uma ideia, teve um estudo na Inglaterra que mostrou que o estresse de uma mãe com transtorno, que cuida de uma criança com transtorno de espectro do autismo é semelhante aos soldados pós-guerra. Para vocês terem uma ideia. E elas não são vistas por essa forma. E a maioria às vezes fica mãe solo, né? Porque realmente eu vi acho que não sei se foi a gente aqui que entrevistou, e falamos muito sobre isso, né? Que não é só a criança que precisa desse cuidado, mas a mãe também que está ali no batente. E muitas das vezes, Karina, muitas pessoas querem delegar a parte educativa para a mãe, só que existe hoje todo um protocolo de você abordar, e às vezes eles querem que a mãe seja que vai ensinar a ser a terapeuta daquela criança ali. Muitas das vezes não. Embora o familiar seja o especialista mais importante, que conhece tudo dali daquela criança, mas ela não pode delegar a ela toda essa função de tratar essa criança, ela está ali como uma cuidadora, e aí a gente precisa ter equipe multiprofissional para poder a gente ter durante essas fases. E é outra coisa importante, nós estamos tendo, como existe essa incidência do autismo, é alta, os estudos mostram, o CDC dos Estados Unidos 2023, 2022, muito, de 1 para 36. Para vocês terem uma ideia, nas últimas 2 décadas houve um aumento de 600%. Só que o que acontece é o seguinte, essas crianças que são autistas, elas vão virar adultos autistas. Então, se a gente já não tem um cuidado adequado das instituições, esses adultos vão ter mais desemprego. Pra vocês terem uma ideia, os adultos que têm autismo, eles têm menor nível de emprego, tem mais desemprego do que outras pessoas que têm algum grau de neurodivergência. É porque a gente ainda está numa fase que existem poucos autistas adultos diagnosticados. A gente quase não conhece. Alguns estão sendo diagnosticados agora depois que os filhos foram diagnosticados, aí os pais começam a receber o diagnóstico, porque vai começar a investigar a família, e aí percebe, mas eu fazia isso quando era criança. Bom, então vamos estudar aqui, vamos investigar o caso desses pais. Sim. E aí, doutor, a gente está se caminhando para o finalzinho da nossa entrevista aqui, que foi maravilhosa. A gente está aprendendo muito. Eu tô só aqui, com a cabeça fervendo, com muitas perguntas e querendo convidá-lo para voltar aqui outras vezes, para a gente continuar esse bate-papo. Eu me apaixono por falar disso. Porque tem tanta coisa que a gente tem dúvidas, né? Mas assim, para resumir, doutor, uma dúvida que surge muito, que eu não sei se é mito, se é verdade, em relação ao parto cesariano, né? A mulher que opta pelo parto cesariano ou precisa fazer um trabalho de parto cesariano e não vai para um trabalho de parto normal, ela tem mais chances de ter um bebê com algum transtorno, ou isso é mito? Foi feita uma revisão de 50 milhões de partos cesarianos pela Academia Americana, o jornal, o JAMA, né, que é um jornal importante dentro do meio médico, da Academia Americana de Medicina. Ele diz o seguinte: em 50 milhões de partos foi constatado que houve um aumento, que existia uma probabilidade de autismo desses 50 milhões de partos cesarianos está relacionado com a cesariana, 33% de risco, de probabilidade. A pergunta é o procedimento cesariano que leva a isso? Não. São as condições que levaram essa mulher a ter uma cesariana. Uma prematuridade, uma pré-eclâmpsia, um diabetes.
uma amniorrex prematura. Não podemos esquecer que a prematuridade é uma realidade muito importante hoje no nosso meio, por várias causas. A prematuridade extrema por si só aumenta em 400% o risco de transtorno do espectro do autismo. E se ele for de 37 semanas, pode aumentar em 2 vezes. Se o bebê fizer aquele que ficar cansado, der uma taquipneia, tiver uma hiperbilirubinemia, também são fatores de risco. Então, ele apenas falou cesariana, mas ele não disse que é pelo procedimento da cesariana em si. Inclusive, fez até uma revisão de estudos para saber se a anestesia tinha relação. Também não foi nada comprovado em relação a isso. Então, são as condições que levaram a cesariana e não o procedimento cesariana em si. Procedimento, entendi. Bom, doutor, e existe algo para reduzir esses riscos que as gestantes podem fazer, além, né, que a gente falou de alimentação, desse estudo epigenético, existe algo que a gente pode fazer para reduzir, por exemplo, os riscos ambientais? Os riscos ambientais é aquilo ali que eu faço na fertilidade funcional do preparo. O que a gente tem muito hoje? Metal pesado. É uma realidade. Poluição. Talvez não exista ser humano aqui no mundo que tenha algum metal pesado ali. Só que as gestantes, as tentantes ali, vamos dizer assim, o casal que está fazendo a avaliação comigo, eu vou melhorar aquela questão de metal pesado. Vamos investigar essas questões de metal pesado, porque existe muito essa relação do metal pesado mesmo. Inclusive, nos países do Oriente Médio, por exemplo, existem também muitos casos de autismo, porque eles, como não tem água, a água é dessalinizada ali, e o mar, ele tem muito metal pesado. Então, o que acontece? A gente vai melhorar essas condições ali no preparo pré-gestacional, inclusive de metal pesado. Eu peço exames de metal pesado, vamos fazer etapas de detoxificação, porque você não pode fazer detoxificação de metal pesado na gestação. A gente usa alimentos ali que tem esse poder. Então, assim, o que eu posso te dizer? É o preparo pré-gestacional, um bom pré-natal e ter essas informações, e você tem que fazer a sua parte. A paciente, o marido tem que estar ali. Vamos fazer atividade física, vamos dormir cedo, vamos se alimentar, nada de fast food, nada, não é momento para isso. Então, assim, são vários pilares que a gente tem que seguir. Como eu falei, gente, parece que é muito difícil seguir. Não é difícil. O começo, eu entendo, a grávida é muito enjoo, não é... Se torna divertido, dá aquela vontadezinha, dá muita vontade de doce, dá muita vontade. Saliva. É claro que uma vez você pode se dar, isso aí também a gente não é tipo pede para sair ou pede para ficar, mas a gente, tudo bem, a gente entende, tem aqueles momentos ali. O que não pode isso ser uma rotina. Não pode se tornar uma rotina. E o nutriente, como nós conversamos, ele é fundamental. A alimentação é fundamental, e reforçando todos esses pilares. E uma boa equipe ali que tem essa visão epigenética para fazer essa solicitação de exames e fazer todo esse controle da metilação do DNA. Doutor, e agora para finalizar, eu queria que você passasse assim uma mensagem para assim os futuros pais, que é tanta coisa, são tantos detalhes e assim... A gente, quando vai engravidar, a gente só pensa em ter aquele ser humanozinho crescendo, né? E o que você diria para esses futuros pais de como se preparar, sejam que antes da gravidez ou que já estão aí já aguardando o seu bebê? O que você diria? Qual é o recado aqui que você daria? Olha, gente, vocês têm que entender o seguinte: bebês não simplesmente nascem, não é simplesmente para o bebê nascer. O bebê, ele vai nascer, porque existe tudo isso que eu falei para vocês, uma ancestralidade para a perpetuação da espécie. Só que a gente tem que entender o seguinte: bebês não simplesmente nascem, eles têm que ser moldados dentro do ambiente intrauterino, através do quê? De uma programação adequada deste ambiente, que depende da saúde do casal antes e principalmente da mulher durante a gestação. Por quê? Porque a gente tem que modular um órgão importante, que é a placenta, nós temos que modular um órgão importante, que é o cérebro do bebê. Para vocês terem uma ideia, o propósito da gestação humana é fazer o quê? Desenvolvimento do cérebro fetal. Nós só saímos da caverna porque nós tivemos o desenvolvimento do cérebro fetal a partir do momento que o homem ele começou a ter contato com nutrientes nobres, como as algas, como uma fonte de iodo e o ômega 3. Daí essa importância de a gente ter essa conscientização do casal no preparo e durante a gestação, para poder nós termos o que? Bebês mais saudáveis, crianças mais saudáveis, adultos mais saudáveis e ainda mais, uma outra geração mais saudável. Por quê? Porque aquelas meninas que estão nascendo, que vão produzir aqueles óvulos, que vão gerar os netos e os bisnetos também, os bisnetos também vão se beneficiar dessa gestação dessa mãe atual. Perfeito, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Ainda dá tempo da gente fazer a pergunta surpresa da caixa bem rapidinho, porque a gente extrapolou
nosso tempo, afinal de contas, é um episódio muito rico. O assunto, gente, é um assunto muito novo, um assunto que a gente precisa discutir e debater, porque existe essa necessidade do conhecimento por parte das mães, das famílias, para que a gente consiga realmente atingir um nível de maturidade para trazer esses bebês mais saudáveis para o mundo, junto com o Dr. José Bogeia. Doutor, fique à vontade. Fique à vontade, pega uma perguntinha. Tira uma pergunta aqui de resposta rápida, porque nós já passamos do tempo. Se pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria? Nossa, eu acho que todo mundo tinha que ter conhecimento de epigenética. Para a gente ter uma... Na verdade, a gente tem que cuidar da saúde das mulheres. É importante cuidar da saúde do idoso, é importante cuidar da saúde do deficiente, é importante. Mas quando a gente cuida da saúde das mulheres, a gente cuida da saúde de toda uma geração que vem depois. Pronto. Nossa. Tá dado o recado, me senti emocionada. Vamos cuidar da gente, né, Karina? Você cuida de você e mande, compartilhe, sabe, encaminhe esse episódio pro seu marido, pro seu namorado, né, pro seu ficante, para aquela pessoa que você pretende ali, de repente, ter filho, já conversou sobre o assunto, encaminhe, porque o doutor falou coisas importantíssimas para os homens, que os homens também precisam fazer rastreamento, precisam fazer exames e precisam estar junto nesse acompanhamento. Então não é só a mulher, não é culpa da mulher, inclusive o homem que tem mais de 40 anos tem culpa ali no negócio. Então vamos lá, vamos compartilhar com os homens para que eles estejam também por dentro desse assunto, para que a gente possa aí ter uma geração mais saudável. Doutor, muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo e compartilhe e curtam. Saúde na Mídia, é o melhor programa que vocês podem ter para se informar. E até o próximo episódio. Saúde, gente. Tchau, tchau.